Vamos falar com o jornalista, pesquisador da cultura popular, biógrafo de muitos outros nomes, mas entre eles o grande artista Luiz Gonzaga. Está ao meu lado o jornalista Assis Ângelo. Olá, Assis, tudo bem? Tudo ótimo. Pela frente de novidades em relação ao Luiz Gonzaga. Tem muita coisa. Estamos concluindo, quero crer que é a biografia mais importante sobre o Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Descobrimos há pouco tempo que ele tocou, por exemplo, com Pixinguinha, com Dante Santoro, com Donga, com figuras extremamente importantes na confecção, no feitio, na formação da nossa música popular brasileira. Então, é um dos pontos que nós vamos apresentar nessa biografia, nesse livro. É um livro que vai se chamar Luiz Gonzaga, o Divisor de Águas da Música Brasileira. Fomos à Europa, fomos à França, fomos a Portugal, viajamos por várias cidades, na Argentina, vários países, levantando, indo, seguindo o rastro de Luiz Gonzaga e sua música. Portanto, se preparem, porque tem coisa bonita daqui a pouquinho. Vamos fazer uma geral, uma visita, uma caminhada, uma viagem grande sobre a discografia, sobre a nossa música popular brasileira, mostrando a influência que Gonzaga sofreu tempos atrás, de outrora, e a influência que ele transmitiu e continua transmitindo para os artistas, as novas gerações. Luiz Gonzaga, um nome brasileiro que boa parte do mundo conhece, mas nós, brasileiros, pouco conhecemos a respeito dele lá fora. Perfeito. E sobre a sua participação, como será a sua mesa, já que você vai comandar um bate-papo com dois jornalistas e chamando a atenção um pouquinho do público, fazendo essa interação na Semana Nacional do Jornalista e Escritor? Esse salão, antes de mais nada, eu julgo muito importante porque possibilita não só estudantes de jornalismo, mas estudantes em geral e pessoas em geral, leitores em geral, de todos os níveis e idades, conhecer nomes importantes que construíram e continuam construindo o que nós naturalmente chamamos de jornalismo brasileiro. Entre essas figuras incríveis, nós temos o próprio Audálio Dantas, que é um dos organizadores, o principal organizador desse salão, junto com os jornalistas de companhia e tal. Enfim, é uma oportunidade, é um momento muito especial para o Brasil conhecer o Brasil através dos jornalistas e o seu jornalismo. Portanto, esse salão, o segundo que se realizará aqui no Memorial da América Latina, olha, é um caminho perfeito para a gente entender um pouco de Brasil, brasilidade através do jornalismo. A mesa na qual você vai comandar, teremos os jornalistas Carlos Gomes e também o Audálio Dantas. Os dois já declararam em outras oportunidades que cada vez mais o espaço para desenvolvimento de grandes reportagens, textos mais apurados, está cada vez mais limitado, ou melhor, está se faltando esse espaço. Você compartilha com essa opinião? Eu compartilho e digo mais. Agora é o grande momento de o jornalismo entender que não se faz jornal nem revista, portanto jornalismo, se não se investir na reportagem. A reportagem é fundamental. A prestação de serviço é fundamental. A atenção ao leitor, à rua, à cidade, aos bairros, isso é fundamental. Se dá muito espaço ao jornalismo internacional. Isso em todo o que está na hora de dar mais espaço ao jornalismo local, ou seja, aos assuntos que têm interesse natural e direto com, no caso, os brasileiros. Em São Paulo, com o paulistano. Em São Paulo, em geral, com o estado de São Paulo. Mas se os jornais são paulistanos, como o jornal A Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo, são daqui e funcionam, foram criados na capital, aliás, a quinta maior capital do mundo, que é São Paulo, portanto, está na hora de quem lidera, quem mexe, quem manda, quem organiza, quem desenvolve esses jornais, apostarem cada vez mais no noticiário local. Isso é muito importante. E noticiário local com detalhes, reportagens com começo, meio e continuidade. É isso que está faltando. A gente está olhando demais o mundo e esquecendo o nosso mundo. A gente está vendo o internacional e esquecendo o local. Então, este momento periclitante, eu digo assim, que o jornalismo brasileiro vive, ou o jornalismo no mundo inteiro, está na hora de olhar o próprio umbigo, ou seja, abrir espaço para grandes reportagens como tinha no passado recente. Ou seja, é preciso de fato desenvolver jornalismo. E o jornalismo é reportagem, é atender o leitor compra jornal para se informar. O resto, o grosso modo, ele acha na televisão, na internet, o noticiário, agora o Egito se acabando, infelizmente, meu Deus do céu, o mundo pegando fogo, era a bolinha descendo ladeira, se queimando todo e queimando a gente. Está na hora de a gente pisar o freio
e dar atenção a nós mesmos. O Brasil é grande, é bonito, e os grandes jornalistas sabem disso. E nós teremos, portanto, nesse segundo salão de jornalista e escritor, no Memorial da América Latina, uma oportunidade, olha, imperdível de se conhecer de perto as grandes cabeças do jornalismo brasileiro. Eu me sinto orgulhoso em participar dessa mesa junto com o Carlos e com meu querido amigo Audálio Como Dantas. vai ser a interação? O público presente com essa mesa que você vai comandar, na qual terá o Carlos Gomes e também o Audálio Dantas. Olha, é uma coisa curiosa, bem diferente do que eu estou acostumado a participar. Portanto, uma mesa que, eventualmente, eu desempenharia a figura do mediador. Agora, vem o entrevistador. É um detalhe muito pequeno, mas pode ser uma diferença muito grande. Uma oportunidade de eu convidado para mediar e não mediar, mas para fazer entrevista, para perguntar, fazer perguntas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para quem quiser perguntar a respeito das pessoas, das figuras, os profissionais que ali estarão conosco. Isso é muito importante. Hoje nós temos um desenho de carreiras e trajetórias profissionais, nas quais temos também o exemplo da tua carreira, que sempre atuou em grandes jornais, redações de grandes jornais, mas também sempre valorizou a cultura. Hoje também nós temos a formação de novos jovens jornalistas que buscam entender um pouco mais qual o caminho a seguir. Qual o seu conselho nesse momento sobre resgate, sobre memória e também sobre trajetória profissional? A minha avó, Dona Alcina, que está no céu, iria certamente achar graça dessa pergunta que você faz. Que conselho? Conselho era dizer, se o conselho fosse bom, se dava. Agora, ela não viveu o tempo para saber que conselho é consultoria também, né? Portanto, não é de graça. Mas, brincadeira à parte, eu acho o seguinte, é preciso... antes de mais nada, eu digo que a cultura popular é a digital de um povo. É isso aqui, é a identidade. Não dá para viver a vida que nós vivemos, aqui no terceiro milênio já, sem lembrar ou valorizar a cultura em todos os seus aspectos. E a cultura popular, repito, é a digital de um povo. Não à toa, um cidadão chamado William Shakespeare, né, ele baseou toda a sua obra no folclore da sua região. Eu não preciso dizer muita coisa não, né? A gente está falando de algo em torno de 500 anos, que é o tempo que o Brasil foi invadido pela primeira vez, no caso pelos portugueses e tal coisa. Enfim, a cultura popular é fundamental. Eu me sinto até satisfeito, de certo modo, com essa pergunta, porque quando a doutora Dilma Rousseff fez o seu discurso de posse, ela fez uma citação, uma frase minha. A cultura popular é a alma de um povo, ela disse. Quando eu digo que a cultura popular é a digital de um povo. A mesma coisa, é uma pequena variação. Portanto, está na hora de a gente entender e cobrar de políticos, inclusive, a presença mais maciça no apoio à preservação da cultura. Não foi à toa que nós criamos há 2 anos o Instituto Memória Brasil, IMB, do qual sou presidente, e a finalidade foi exatamente ver com um olhar mais longo o que poderá acontecer até lá. Ou seja, preservar a história, preservar a cultura, porque ali, isso aí é exatamente não só o berço, mas, olhe, é a botija, é onde acha-se tudo de bom e importante para que se tenha um encaminhamento melhor no futuro. Ou seja, o passado nos dá uma certa tranquilidade para não errar tanto. Errar é fundamental também, porque errando a gente aprende. Mas errar demais chega a ser burrice. Portanto, a história facilita esse passo. Né? A história nos dá um caminho para não errarmos tanto e acertarmos mais. Está no melhor estilo, na cultura brasileira, cultura popular. Ó, vamos fazer o convite. Importante, não perde não. É agora, já, correndinho. Vai acontecer o segundo congresso, encontro de jornalista e escritor no Memorial da América Latina, aqui na Barra Funda, aqui em São Paulo, capital. Vale a pena. Ó, e tem mais um detalhe, é só chegar e entrar, não precisa nem dizer que conhece o Audálio Dantas, que conhece fulano Beltrano, é só entrar, sorrir, receberá um sorriso e lá dentro vai encontrar uma coisa muito bonita, vai encontrar cultura, vai encontrar informação e, quem sabe, alguns encaminhamentos, algumas trilhas, algumas dicas de como o jornalismo e nós mesmos vamos caminhar a partir de então. Vale a pena. Vamos lá, eu quero te ver lá. É isto. Obrigada, Assis.